Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, terminando o módulo 14, página 354, questão número 2. Dado um retângulo de dimensões 1 mais raiz de 3 centímetros e 2 menos raiz de 3 centímetros, determine, letra A, seu perímetro. O perímetro é a soma de todos os seus lados. Observem aqui comigo a imagem do retângulo. Nós temos dois lados que medem 1 mais raiz de 3 e dois lados que medem 2 menos raiz de 3. Então, o perímetro é igual a 2 vezes 1 mais raiz de 3, mais 2 vezes 2 menos raiz de 3. Esse lado, o 2 menos raiz de 3, repete 2 vezes. O lado que mede 1 mais raiz de 3 também repete 2 vezes. O que nós devemos fazer? Agora aplicar a propriedade distributiva. O perímetro é igual a 2 vezes 1, 2, 2 vezes mais raiz de 3, mais 2 raiz de 3, mais 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Juntando os termos semelhantes, nós temos que 2 mais 4 são 6. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 elimina, dá zero. Então, o perímetro é igual a 6 centímetros. Na letra B, eu quero a área. A área do retângulo é a base vezes a altura. É só multiplicar as duas dimensões. 1 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos raiz de 3, menos 1 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes 2, mais 2 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3, fica menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. Aqui eu vou repetir o 2, menos 1 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, fica 1 raiz de 3. Então, eu só coloquei aqui raiz de 3. Menos a raiz quadrada de 9, fica menos 3. Então, aqui eu vou repetir a raiz de 3, 2 menos 3 fica menos 1. Então, a área é a raiz de 3 menos 1, entre parênteses e na frente, centímetros quadrados. Na letra C, eu quero a medida de sua diagonal. Para encontrarmos a diagonal do retângulo, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A diagonal é a nossa hipotenusa. Então, fica hipotenusa ao quadrado, diagonal ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós temos que aplicar agora a propriedade distributiva. Então, temos a diagonal ao quadrado é igual. 2 menos raiz de 3 ao quadrado repete duas vezes. 2 menos raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. Mais 1 mais raiz de 3 ao quadrado, 1 mais raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. Então, a diagonal ao quadrado é igual. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 2, menos 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos com menos. Na multiplicação fica mais, raiz de 9. Agora aqui. 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1. Mais 1 vezes mais raiz de 3, mais 1 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes 1, mais 1 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes mais raiz de 3, mais raiz quadrada de 9. Então, nós temos 4, menos 2 raiz de 3. Com menos 2 raiz de 3, fica menos 4 raiz de 3. A raiz quadrada de 9, que é 3. Mais 1. 1 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, 2 raiz de 3. Mais a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, agora, a diagonal ao quadrado é igual. Os números 4 mais 3
mais 1, mais 3, somando todos os números, ficamos com 11. Menos 4 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, fica menos 2 raiz de 3. Qual é a operação inversa do quadrado? A raiz quadrada. Então, a diagonal é igual à raiz quadrada de 11 menos 2 raiz de 3 centímetros. Assim, terminamos o número 2. Questão número 3. O lado de um quadrado mede 6 raiz cúbica de 5 centímetros. Determine, letra A, o seu perímetro. Construir aqui o quadrado. Nós temos os 4 lados iguais, medindo 6 raiz cúbica de 5 centímetros. O perímetro do quadrado é 4 vezes o lado. 4 vezes quem? Quem é o lado? 6 vezes a raiz cúbica de 5. Quem nós podemos multiplicar aqui? O 4 pelo 6. 4 vezes 6, 24. Repetimos a raiz cúbica de 5. Então, o perímetro do quadrado é 24, raiz cúbica de 5 centímetros. Na letra B, a sua área. A área do quadrado é lado vezes lado. 6 raiz cúbica de 5 vezes 6 raiz cúbica de 5. 6 multiplica o 6, fica 36. Raiz cúbica conserva o índice. 5 vezes 5, 25. Então, a área é 36, raiz cúbica de 25 centímetros quadrados. Na letra C, a medida de sua diagonal. Novamente, vamos aplicar quem? O teorema de Pitágoras. A nossa hipotenusa é a diagonal, então a diagonal fica ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado, como fica? O expoente 2 vem para o 6 e vem para o 5. O expoente 2 vai para os dois termos aqui. Aqui também, mas o expoente 2 vem para o 6 e também vem para o 5. Não se esqueçam. Então, fica diagonal ao quadrado é igual a 6 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Mas, aqui acontece o mesmo. 6 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Resolvendo, a diagonal ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36. Raiz cúbica de quem? 5 vezes 5, 25. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que são 36. A raiz cúbica de quem? 5 vezes 5, 25. Agora, nós temos termos semelhantes, nós podemos adicioná-los. Fica diagonal ao quadrado igual 36 mais 36, 72, raiz cúbica de 25. Qual é a operação inversa do quadrado? A raiz quadrada. Então, a diagonal é a raiz quadrada de 72, raiz cúbica de 25 centímetros. Agora, a questão número 4. A questão número 4, ela vai da letra A até a letra L. São vários exercícios, várias letrinhas de racionalização. Racionalize os denominadores. Nós faremos da letra A até a letra I. Vocês podem cancelar a letra J, K e L, combinado? Então, vamos lá. Letra A. 12 sobre raiz de 6. Para eliminar a raiz de 6, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 6. Fica em cima 12 vezes raiz de 6, 12 raiz de 6, embaixo raiz de 6 vezes raiz de 6, raiz quadrada de 36. Em cima, continua 12 raiz de 6. A raiz quadrada de 36 é 6. Nós podemos dividir o 12 por 6. 12 dividido por 6, 2, repete a raiz de 6. Então, a resposta é 2 raiz quadrada de 6. Na letra B, 15 sobre a raiz quadrada de 15. Para eliminarmos a raiz quadrada de 15, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 15. Fica 15 vezes a raiz quadrada de 15 embaixo. Raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15, 15 vezes 15, raiz quadrada de 225. Em cima, continua 15 raiz de 15. Embaixo, a raiz quadrada de 225 é 15. Aqui nós temos 15 dividido por 15. 15 dividido por 15 é 1, e você não precisa colocar. Fica só na resposta raiz
quadrada de 15. Na letra C, nós temos 10 raiz de 3 sobre raiz de 2. Para eliminar a raiz quadrada de 2, nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2. Em cima fica 10, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Em cima continua 10, raiz de 6. A raiz quadrada de 4 é 2. Nós podemos dividir o 10 por 2. 10 dividido por 2 fica 5 e repetimos a raiz quadrada de 6. Na letra D, nós temos 10 sobre a raiz cúbica de 10. Para eliminarmos a raiz cúbica de 10, nós temos que multiplicar pela raiz cúbica de 10 ao quadrado, porque ao adicionar o expoente 1 com o expoente 2, o expoente 3 fica igual ao índice 3. Assim conseguimos eliminar o radical do denominador. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz cúbica de 10 ao quadrado. Em cima fica 10 vezes a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Embaixo, a raiz cúbica de quem? 10, você mantém a base, adiciona os expoentes. 1 mais 2, 10 elevado à terceira potência. Em cima continua 10 vezes a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Embaixo, o expoente elimina o índice, elimina o radical. Sai da raiz quem? O 10. 10 dividido por 10 é 1. Então, aqui você pode colocar o 1 ou não, porque ele é opcional. Nós podemos deixar como resposta a raiz cúbica de 10 ao quadrado ou a raiz cúbica de quem? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que são 100. As duas respostas são corretas. Agora, a letra E. Na letra E, o que nós temos? Nós temos aqui 1 sobre a raiz quarta de 125. O primeiro passo é fatorar quem? O 125. Vamos fatorar o 125. Então, nós temos 1 sobre a raiz quarta de 125. Como fica? 1 sobre a raiz quarta, 125, é 5 elevado ao cubo. Para completar o expoente 4, nós vamos multiplicar pela raiz quarta de 5 elevado à primeira potência, porque somando os expoentes 3 com 1, o expoente fica igual ao índice 4. Então, multiplicamos em cima e embaixo o numerador e o denominador pela raiz quarta de 5 elevado à primeira potência. Uma vezes a raiz quarta de 5 elevado à primeira potência, continua a raiz quarta de quem? De 5. Embaixo, nós vamos adicionar os expoentes. Por quê? Porque os radicais têm o mesmo índice. Continua a raiz quarta, a base continua 5, 3 mais 1, agora o expoente é 4. O expoente é igual ao índice. O expoente elimina o índice e elimina o radical. Sai do radical quem? O 5. Então, a resposta é a raiz quarta de 5 sobre quem? Sobre 5. A letra F. 6 sobre a raiz sétima de 81. Fatorando o 81, nós temos 6 sobre a raiz sétima. 81 é 3 elevado à quarta potência. Para o expoente 4 se transformar em 7, nós temos que multiplicar pela raiz sétima de 3 elevado à terceira potência. Multiplicamos o numerador e o denominador pela raiz sétima de 3 elevado à terceira potência. Em cima continua 6 vezes a raiz sétima de 3 elevado ao cubo. Embaixo, continuamos com a raiz sétima, a base 3 continua. Como é multiplicação, nós adicionamos os expoentes. 4 mais 3, 7. O expoente 7 elimina o índice 7, elimina o radical. Sai do radical quem? O 3. Nós podemos dividir o 6 por 3. 6 dividido por 3 fica 2. 2 vezes a raiz sétima de 3 elevado ao cubo. Você pode deixar a resposta dessa forma ou resolver. 3 elevado ao cubo é 27. 2 vezes a raiz sétima de 27. Na letra G, 8 sobre a raiz de 11 mais a raiz de 7. Para eliminar, nós temos que multiplicar pela raiz de 11, troca o sinal, menos a raiz de 7. Multiplicamos o numerador e o denominador. Em cima vem a propriedade distributiva. 8 vezes raiz de 11, 8 raiz de 11, vezes
menos, né? Menos 8 vezes a raiz de 7, menos 8 raiz de 7. Então, em cima nós temos 8 raiz de 11, menos 8 raiz de 7. Embaixo, raiz de 11 vezes raiz de 11, raiz de 121. Raiz de 11 vezes menos raiz de 7, menos raiz de 77. Raiz de 7 vezes raiz de 11, mais raiz de 77. Raiz de 7 vezes menos raiz de 7, menos a raiz quadrada de 49. Em cima continua 8 raiz de 11, menos 8 raiz de 7. Aqui nós vamos eliminar. Os termos do meio sempre são opostos ou simétricos. Raiz de 77 menos raiz de 77, zero. A raiz quadrada de 121 é 11, menos a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, nós temos 8 raiz de 11, menos 8 raiz de 7, sobre 11 menos 7, que fica 4. Aqui nós podemos dividir os números por 4. O 8 dividido por 4 fica 2, repete a raiz de 11. Menos 8 dividido por 4 fica menos 2, repete a raiz de 7. E aqui no denominador, 4 dividido por 4 fica 1. E vocês sabem que não é obrigatório deixar o denominador 1. Nossa resposta, 2 raiz de 11 menos 2 raiz de 7. Agora, a letra H. Na letra H, nós temos 21 sobre a raiz de 10 menos a raiz de 3. Nós temos que multiplicar por quem? Por raiz de 10 mais raiz de 3. Multiplicamos o numerador e o denominador. Agora vem a propriedade distributiva. 21 vezes raiz de 10, 21 raiz de 10. 21 vezes mais raiz de 3, mais 21 raiz de 3. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Raiz de 10 vezes mais raiz de 3, mais raiz de 30. Menos raiz de 3 vezes raiz de 10, menos raiz de 30. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, menos raiz quadrada de 9. Aqui os termos do meio são opostos ou simétricos. A raiz de 30 menos a raiz de 30 você elimina porque dá zero. Em cima fica 21 raiz de 10 mais 21 raiz de 3. Embaixo, a raiz quadrada de 100 é 10, menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Fica 10 menos 3, que é quanto? 7. O que nós podemos fazer? 21 raiz de 10 menos 21 raiz de 3 sobre 7. Nós podemos dividir o 21 e o 7 por 7. 21 dividido por 7, 3. Raiz de 10 você repete. Menos 21 dividido por 7, menos 3. Repete a raiz quadrada de 3. O denominador, 7 dividido por 7, fica 1. Você sabe que não é obrigatório deixar o denominador 1. Nossa resposta é 3 raiz de 10 menos 3 raiz de 3. Agora, a letra I. Na letra I, nós temos 38 sobre 5 mais a raiz quadrada de 6. Nós vamos multiplicar por 5 menos a raiz quadrada de 6, tanto o numerador quanto o denominador. Propriedade distributiva, 38 vezes 5 e 38 vezes menos a raiz de 6, que fica menos 38 raiz de 6. Embaixo, 5 vezes 5 fica 25. 5 vezes menos raiz de 6, menos 5, raiz de 6. Raiz de 6 vezes 5, como os dois são positivos, fica mais 5, raiz de 6. Raiz de 6 vezes menos raiz de 6, fica menos, porque são sinais diferentes. 6 vezes 6, menos a raiz de 36. Aqui embaixo, os termos do meio são opostos ou simétricos. Então, o resultado é zero. 5 raiz de 6 menos 5 raiz de 6, zero. Em cima, 38 vezes 5 fica 190. Repete o menos 38 raiz de 6. 25 menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, nós ficamos com 190 menos 38 raiz de 6 sobre 25 menos 9, que é 19. O 190, o 38 e o 19 dão divisão por 19. 190 dividido por 19 fica 10. Menos 38 dividido por 19 fica menos 2. Vamos repetir a raiz quadrada de 6.
19 dividido por 19, 1. E você sabe que não é obrigatório deixar esse denominador 1. Então, a resposta fica 10 menos 2, raiz quadrada de 6. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem, me chama no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los, em tirar as dúvidas. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!